No vídeo de hoje vamos falar de IRB, uma seguradora que tinha tudo para ser uma grande estrela da bolsa, mas o envolvimento em polêmicas, necessidade de reestruturação dos negócios e impactos com a pandemia fizeram com que o investidor de IRB sofresse muito nos últimos anos. Vamos avaliar o último resultado da empresa, verificar o que a empresa tem feito ultimamente e avaliar os pontos positivos e negativos da sua ação. Confira com a gente. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar trazendo a participação dos principais acionistas da empresa. Bradesco Seguros é o maior acionista, com 16% do total, seguido por Itaú Seguros, com uma participação de 12%. O fundo americano BlackRock possui 5% do total de ações, sendo estas as três maiores posições. No entanto, temos ainda Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do país, com uma posição relevante de IRB em sua carteira. Apesar de não se ter a quantia exata revelada, tanto ele quanto sua filha Luiz Barsi entraram com algo em torno de 10 milhões de reais na captação de recursos que ocorreu recentemente. De fato, esse acaba sendo um dos investimentos mais polêmicos deles. No entanto, devemos sempre considerar que não é uma fração significativa da carteira deles que está alocada na ação da IRB. Portanto, fica sempre a dica: cuidado ao seguir a carteira de alguém. Ela pode não ser uma carteira adequada para os seus objetivos. Agora trazemos uma visão da receita líquida da empresa nos últimos anos. Houve aumento significativo até 2020. No entanto, de 2020 para 2021, a receita apresentou queda. Mas devemos observar especialmente a linha dos lucros da empresa. Mesmo com o aumento da receita, os lucros se mantiveram estáveis por boa parte do tempo, e até com queda em 2020, apesar do recorde de receita. Com o trabalho de arrumação de casa que está sendo feito pela empresa, mesmo com a receita menor, o lucro apresentou um certo nível de melhora. Abrindo agora os resultados trimestrais dos últimos anos, podemos ver que no segundo trimestre a receita variou um pouco, mas com a queda em 2022 em relação a 2020 e 2021, mas ainda assim a empresa registrou prejuízos, sendo que no segundo trimestre de 22 o prejuízo acabou sendo ligeiramente maior ainda do que o ano de 2021. Grande parte da receita da empresa vem dos seus contratos no Brasil, sendo que a participação no exterior tem diminuído cada vez mais, fruto desse trabalho de arrumação que tem sido feito aí na IRB. As principais áreas de atuação são patrimonial com 38% do total, rural com 21% e vida 14%. Especialmente na área rural, impactou o resultado da empresa no último trimestre, como vamos ver mais adiante. A empresa, que até pagou bons dividendos em 2018 e 2019, mas com os prejuízos recentes tem ficado com pagamento zero de dividendos. E essa é a aposta do Barsi na empresa. Segundo ele, há uma possibilidade da empresa voltar a pagar bons dividendos. Mas, como tudo no mercado financeiro, há um risco relevante de que isso possa não ocorrer. E vamos falar agora de dois índices que são aplicáveis às seguradoras. O primeiro deles é o índice de suficiência do patrimônio líquido ajustado. Esse índice é simplesmente a relação entre o patrimônio líquido ajustado e o capital mínimo requerido para a empresa. Esse capital mínimo requerido é o valor que a empresa precisa para operar de modo satisfatório e seguro no mercado. Nesse indicador, vemos que o seu valor foi menos de 100%, ou seja,
o patrimônio da IRB estava abaixo do mínimo regulatório exigido. Por esse motivo, a empresa fez uma captação adicional de recursos da bolsa recentemente. Já o índice combinado é a soma de vários índices menores, sendo o principal dele o índice de sinistralidade, que é o valor que o segurado aciona da seguradora sobre o valor do prêmio pago. Podemos ver que esse índice está elevado, indicando que a IRB está pagando mais do que o prêmio recebido, pelo menos nesses pontos de análise. O valor patrimonial da empresa tem oscilado nos últimos anos, fruto também dos vários resultados ruins recentes da empresa. A relação preço por lucro e preço por valor patrimonial da empresa, com tantos prejuízos e oscilações, acaba não fazendo sentido. E mesmo se tentarmos comparar a empresa com outras empresas da área de seguros, mostrando outros indicadores, os resultados também são muito distorcidos. IRB e Sul América são as empresas com indicadores bastante ruins nessa área, como podemos perceber por essa tabela. Avaliando a cotação da ação, percebemos uma queda significativa de valor. Não parece haver uma expectativa de reversão da tendência tão cedo assim. Com os prejuízos recentes, não faz sentido também falarmos em valor intrínseco da ação. A ação da empresa está sendo negociada próxima a R$1. As estimativas dos analistas apontam, em sua maior parte, para uma valorização daqui a 12 meses. No entanto, há uma parcela relevante que recomenda a venda das ações, e a maior parte está com recomendação neutra nesse momento. E vamos trazer agora os principais pontos apresentados pela empresa. Com participação relevante na área de seguro rural, com uma seca atípica apresentada, a IRB reportou que isso afetou o lucro da empresa, aumentando a sinistralidade. A participação do Brasil no resultado total cresceu 11% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Comparando agora os prêmios ganhos pela empresa, houve aumento nos 6 primeiros meses do ano em relação ao ano anterior para os prêmios emitidos no Brasil, essa cor mais escura no gráfico. Em compensação, houve queda significativa dos prêmios emitidos no exterior, nesse verde mais clarinho. Com os piores resultados da área rural durante o verão de 2021, que podemos ver no gráfico, a sinistralidade rural foi de 259% no período. Esse efeito que a IRB está considerando atípico para esse último resultado apresentado. A empresa implementou algumas ações para reduzir os impactos futuros. Além da revisão de condições comerciais, podemos destacar a intenção de redução na participação do agro no resultado global da IRB e a saída dos contratos deficitários. Além disso, ainda há o impacto da Covid nos resultados da empresa. Podemos ver que os sinistros relacionados a pessoas aumentaram nos 6 primeiros meses de 2022 em relação a 2021. Agora temos o gráfico mais importante para quem for analisar IRB. Nesse primeiro gráfico, vemos a suficiência do patrimônio líquido ajustado. Olha que impressionante é a queda dessa linha, que indica a necessidade de capital adicional que a empresa precisou para manter o capital mínimo requerido. Isso explica a necessidade da empresa ter emitido mais ações no mercado recentemente. Completando as informações da empresa, é válida uma corrida pelas notícias recentes. O Estadão repercutindo a informação de aumento de capital da empresa, que é uma péssima notícia para o investidor de IRB. Outra notícia do mesmo site, publicado pouco depois, buscando prever o comportamento da empresa após esse aumento de capital. O Valor Econômico, que já adotou um tom um pouco mais neutro, trazendo a informação de que, de fato, o aumento de capital se tornou necessário para a empresa.
Evidente que diluiu a posição de quem já tinha a ação. A notícia seguinte trouxe a informação da precificação da ação da empresa, lembrando que existe um prazo para a empresa se enquadrar na recomendação da SUSEP. Outra notícia que busca especular um pouco mais sobre a posição de Barsi na empresa. De fato, somente sabemos que é uma posição relevante, mas não temos como saber exatamente o montante que ele tem na empresa. Uma outra notícia informando que Louise Barsi, filha do mega investidor, subscreveu 10 milhões de reais em ações da IRB. E eu acho válido um comentário. 10 milhões é de fato muito dinheiro, mas corresponde a uma fração do que a família Barsi recebeu em 2022 de dividendos até agora. As pessoas às vezes buscam copiar essa turma, mas se esquecem de fazer essa proporção e acabam dando às vezes all-in em uma ação com um enorme risco, como é o caso da IRB. Não é recomendação, mas acredito que se fosse investir em IRB, eu pegaria também somente uma fração dos dividendos. Evidente que daria uma parcela muito menor, mas seria um capital que eu estaria disposto a colocar em uma ação de alto risco. E por fim, uma notícia que é um retrato do que virou a IRB. A empresa vendeu a sua sede no Rio de Janeiro, buscando se capitalizar com essa operação também. E finalmente vamos trazer os principais pontos positivos e negativos para investimento nas ações da IRB. Do lado positivo, é uma ação que tem sido aposta de grandes investidores como BlackRock e a própria família Barsi. Ela tem projeção de valorização dos analistas, conforme vimos agora há pouco. Em compensação, do lado negativo, é uma empresa que está com lucro em queda nos últimos 2 anos, inclusive tem registrado prejuízo. Ela teve necessidade de aumento de capital para cumprir a regra e manter a liquidez da empresa. E outras empresas de seguro estão com indicadores em situação muito melhor do que a IRB atualmente. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante. E fique à vontade para se inscrever no nosso canal.